A história da humanidade está repleta de momentos em que aqueles que se sentiram mais seguros foram, na verdade, os que estavam correndo os maiores riscos. É como se a natureza humana tivesse um defeito fundamental. Buscamos segurança nos momentos errados e nos lugares errados. Deixe-me contar duas histórias que ilustram perfeitamente esse princípio atemporal que governa nossa máquina econômica. Em 1929, poucos meses antes do crash da Bolsa de Valores de Nova York, as pessoas mais ricas da América estavam guardando suas fortunas em títulos do governo e mantendo enormes quantias em contas bancárias. Eles achavam que estavam sendo conservadores, prudentes, seguros. Afinal, o que poderia ser mais seguro que dinheiro no banco e títulos do governo? Enquanto isso, alguns poucos visionários estavam comprando terras, ouro, imóveis, ações de empresas sólidas com ativos reais. A multidão zombava desses especuladores irresponsáveis. Sabemos como essa história terminou. Os prudentes perderam tudo. Os irresponsáveis preservaram sua riqueza e alguns até multiplicaram suas fortunas. Agora me deixe contar outra história, esta da Alemanha em 1920. Duas famílias, os Schmidt e os Weber, tinham exatamente a mesma quantia em marcos alemães, 100.000. Os Schmidt, sendo responsáveis, mantiveram todo o dinheiro em poupança no banco. Os Weber, considerados gastadores pelos vizinhos, compraram um pequeno prédio, algumas ações de empresas que produziam bens essenciais e até mesmo algumas gramas de ouro. Em 1923, 3 anos depois, os 100.000 marcos dos Schmidt não compravam nem um pão. Os Weber, donos de ativos reais, não apenas preservaram sua riqueza, como se tornaram relativamente mais ricos que antes da hiperinflação. Essas histórias ilustram um princípio fundamental que estudei ao longo de décadas, analisando ciclos econômicos. O dinheiro parado parece seguro até o momento em que a máquina econômica muda de marcha. E ela sempre muda de marcha. Sempre. É uma lei tão confiável quanto a gravidade. Entenda o seguinte: quando falamos de dinheiro parado, estamos falando de qualquer ativo que não produz retorno real ou que não tem valor intrínseco. Isso inclui dinheiro na conta corrente, dinheiro na poupança, títulos de baixo rendimento e até mesmo alguns tipos de investimentos que as pessoas consideram seguros, mas que na verdade são apenas números numa tela de computador, sem lastro em ativos reais. A máquina econômica funciona de forma muito previsível. Quando os bancos centrais imprimem dinheiro, e eles sempre imprimem dinheiro quando há crises, esse novo dinheiro não se materializa no ar. Ele dilui o valor de todo o dinheiro existente. É como adicionar água ao vinho. O líquido continua parecendo vinho, mas já não tem a mesma potência. O problema é que a diluição não acontece imediatamente. Há um delay, um período de graça enganoso, onde tudo parece bem. Durante esse período de graça, o dinheiro parado parece seguro, porque seu valor nominal não mudou. Você tinha R$1.000 ontem, ainda tem R$1.000 hoje. Mas o que esses R$1.000 compram está mudando silenciosamente, como água subindo lentamente num porão. Quando você finalmente percebe, já está tarde demais para escapar sem grandes perdas. Vamos examinar os números concretos. Entre 2020 e 2024, o Federal Reserve dos Estados Unidos expandiu a base monetária em aproximadamente 40%. O Banco Central Europeu fez algo similar. O Brasil, durante a pandemia, injetou trilhões na economia. Essa expansão monetária sem precedentes criou uma onda de liquidez que distorceu todos os preços na economia. Ativos reais, imóveis, commodities, ações de empresas produtivas, metais preciosos, subiram dramaticamente. Mas o dinheiro parado continuou parado, perdendo poder de compra silenciosamente. A genialidade perversa desse processo é que ele pune exatamente aqueles que acreditam estar sendo mais responsáveis.
A pessoa que economizou durante anos, que guardou dinheiro para tempos difíceis, que seguiu o conselho tradicional de guardar dinheiro na poupança, essa pessoa está sendo sistematicamente roubada. Não por bandidos na rua, mas pelo próprio sistema monetário. O mecanismo é simples e brutal. Quando o governo imprime dinheiro, quem recebe esse dinheiro primeiro? Os bancos, as grandes empresas, os investidores institucionais, os participantes do mercado financeiro. Eles usam esse dinheiro novo para comprar ativos antes que os preços subam. Quem recebe esse dinheiro por último? O cidadão comum, através de salários e benefícios sociais. Quando esse dinheiro finalmente chega às pessoas comuns, os preços dos ativos já subiram, os custos de vida já aumentaram. É o que os economistas chamam de efeito Cantillon, mas que eu prefiro chamar de a máquina de transferência de riqueza mais eficiente já inventada. Agora, deixe-me ser claro sobre algo crucial. Não estou sugerindo que você deve correr riscos irresponsáveis ou especular com dinheiro que não pode perder. Estou dizendo que manter todo o seu dinheiro parado é, na verdade, o maior risco que você pode correr em um ambiente onde os bancos centrais estão imprimindo dinheiro agressivamente. É como estar parado no meio de uma estrada enquanto um caminhão se aproxima. Parecer parado não é segurança, é perigo. A questão não é se haverá mais impressão de dinheiro. A questão é quando e em que escala. Os governos ao redor do mundo têm níveis de endividamento históricos. O Brasil, por exemplo, tem uma dívida pública que representa mais de 75% do PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida que já ultrapassou 130% do PIB. A Europa enfrenta desafios similares. Quando essas dívidas se tornam insustentáveis, e elas sempre se tornam, há apenas duas saídas: default ou impressão de dinheiro. Governos sempre escolhem imprimir dinheiro. Sempre. Isso significa que estamos numa fase do ciclo de dívida onde a impressão de dinheiro será não apenas comum, mas necessária para manter o sistema funcionando. E cada rodada de impressão de dinheiro torna o dinheiro parado mais arriscado. É uma bola de neve descendo a montanha. Mas aqui está algo que muitas pessoas não entendem. Não é apenas sobre preservar valor. É sobre entender como a máquina funciona para posicionar-se corretamente. Durante períodos de expansão monetária, há uma redistribuição massiva de riqueza. Essa redistribuição segue padrões previsíveis que se repetem ao longo da história. Aqueles que entendem esses padrões podem se posicionar para se beneficiar. Aqueles que não entendem ficam para trás. Vamos olhar para o período entre 1971 e 1980, quando os Estados Unidos saíram do padrão ouro e começaram um período de expansão monetária agressiva para combater a recessão e a crise do petróleo. Durante esses 9 anos, quem manteve dinheiro em contas bancárias ou títulos de baixo rendimento perdeu aproximadamente 50% do poder de compra. Mas quem tinha ouro multiplicou sua riqueza por mais de 8 vezes. Quem tinha imóveis triplicou seu valor. Quem tinha ações de empresas de commodities viu retornos espetaculares. A lição é clara. Durante períodos de expansão monetária, dinheiro é uma posição perdedora. Ativos reais são posições ganhadoras. Não é questão de sorte ou especulação. É questão de entender como a máquina funciona. Agora, deixe-me abordar a psicologia por trás do dinheiro parado. Por que as pessoas sentem que é seguro? Primeiro, há a ilusão de liquidez. Dinheiro na conta pode ser acessado imediatamente. Isso cria uma sensação de controle e segurança. Segundo, há a ilusão de estabilidade nominal. O número na sua conta não muda drasticamente de um dia para o outro, então parece estável. Terceiro, há o condicionamento cultural. Fomos ensinados que economizar é virtude e que gastar é vício.
Essa programação mental nos faz sentir bem quando temos dinheiro parado. Mas essas são ilusões perigosas durante períodos de expansão monetária. A liquidez é inútil se o que você pode comprar com esse dinheiro líquido está ficando cada vez mais caro. A estabilidade nominal é uma piada cruel quando o valor real está evaporando. E a virtude de economizar se transforma em vício quando economizar significa perder poder aquisitivo sistematicamente. A realidade é que vivemos em um sistema monetário fiduciário, onde o valor da moeda depende inteiramente da confiança e da política dos bancos centrais. Quando essa confiança é testada, e ela sempre é testada eventualmente, aqueles que confiaram demais no sistema sofrem as maiores perdas. Deixe-me contar outra história histórica que ilustra esse ponto. Durante a década de 1970 no Brasil, o país enfrentou períodos de alta inflação. Duas empresas, vamos chamá-las de empresa A e empresa B, tinham estratégias financeiras completamente diferentes. A empresa A mantinha grandes reservas de caixa, orgulhando-se de sua prudência financeira. A empresa B reinvestia constantemente em equipamentos, estoques, imóveis e até mesmo mantinha algum endividamento para alavancar seus investimentos em ativos reais. Durante o período inflacionário, o que aconteceu? A empresa A viu suas reservas de caixa perderem valor dramaticamente. Sua prudência se transformou em vulnerabilidade. A empresa B, por outro lado, viu seus ativos subirem de valor junto com a inflação, enquanto suas dívidas eram corroídas pela mesma inflação. A empresa irresponsável superou a empresa prudente por uma margem enorme. Essa não é uma anomalia brasileira. É um padrão que se repete em todos os países que passam por períodos de expansão monetária significativa. Na Argentina, dos anos 1980 e 2000. No México, dos anos 1970. Na Turquia, recente. Na Venezuela. Em todos esses casos, quem tentou se proteger guardando dinheiro foi sistematicamente empobrecido. Agora, alguém poderia argumentar: mas e se não houver inflação? E se o sistema se estabilizar? É uma pergunta justa, mas baseada numa compreensão incompleta de como a máquina funciona. A inflação não é uma escolha política. É uma consequência matemática da impressão de dinheiro. Você pode retardar seus efeitos, você pode mascarar seus sintomas, você pode redirecionar onde ela aparece primeiro, mas você não pode evitá-la quando há expansão monetária significativa. O que acontece frequentemente é que a inflação aparece primeiro nos ativos financeiros. Ações, imóveis, commodities sobem antes dos preços ao consumidor. Isso cria uma ilusão temporária de que não há inflação, porque o índice oficial de preços ao consumidor ainda está baixo. Mas essa é apenas a primeira fase. A inflação eventualmente se espalha pela economia inteira. Sempre acontece. É como a água encontrando seu nível. Durante essa primeira fase, enquanto a inflação ainda não chegou nos preços ao consumidor, há uma janela de oportunidade. Aqueles que entendem o que está acontecendo podem mover seu dinheiro parado para ativos que vão se beneficiar da expansão monetária. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Uma hora fecha, e quando fecha, quem não se movimentou fica do lado errado da porta. Vamos falar sobre diversificação, porque muitas pessoas acham que diversificar significa espalhar dinheiro entre várias contas bancárias ou vários tipos de títulos de baixo rendimento. Isso não é diversificação. É concentração disfarçada. Você está concentrando todo o seu risco na moeda fiduciária e no sistema bancário. Diversificação real durante períodos de expansão monetária significa espalhar risco entre diferentes classes de ativos que respondem de forma diferente às políticas monetárias. Significa ter exposição a ativos reais que se beneficiam da inflação.
Significa ter exposição a ativos produtivos que geram renda real. Significa ter exposição a moedas e mercados diferentes. Significa não colocar todos os ovos na cesta do sistema monetário doméstico. Mas aqui está algo que poucas pessoas consideram. O tempo é um fator crucial. A máquina econômica não muda de marcha da noite para o dia. Há sinais, há padrões, há indicadores que nos mostram onde estamos no ciclo. Neste momento, em 2026, vários indicadores sugerem que estamos numa fase avançada do ciclo de expansão monetária. As consequências dessa expansão estão começando a se manifestar de forma mais clara. Os preços de ativos reais já subiram significativamente nos últimos anos. Imóveis, commodities, metais preciosos, ações de empresas produtivas, todos tiveram performance superior ao dinheiro parado. Isso não é coincidência. É o sistema funcionando exatamente como deveria funcionar quando há expansão monetária. Mas muitas pessoas olham para esses aumentos de preços e pensam: está muito caro agora, vou esperar baixar. Essa é uma compreensão errônea de como a inflação funciona. Durante períodos inflacionários, os preços não voltam ao normal. Eles se estabelecem em patamares permanentemente mais altos. Esperar que baixem é como esperar que a água corra montanha acima. Deixe-me dar um exemplo concreto. Em 1975, uma casa média nos Estados Unidos custava cerca de 40 mil reais. Muitas pessoas acharam que estava caro demais e decidiram esperar os preços baixarem. Hoje, essa mesma casa custa mais de 400 mil reais. Quem esperou os preços baixarem, esperou durante 50 anos e ainda está esperando. Quem comprou na época, mesmo achando caro, multiplicou seu investimento por 10. O mesmo padrão se aplica a outros ativos reais. O ouro estava caro a $200 a onça em 1975. Hoje está acima de 2 mil reais. As ações estavam caras em vários momentos das últimas décadas, mas quem esperou baixar para comprar perdeu décadas de valorização. A questão não é timing perfeito. A questão é understanding dos ciclos e posicionamento adequado dentro desses ciclos. Durante períodos de expansão monetária, tentar fazer timing é menos importante do que estar posicionado corretamente. É melhor estar cedo do que tarde. É melhor pagar um preço ligeiramente alto por um ativo que vai se valorizar do que manter dinheiro que vai se desvalorizar. Agora, vamos falar sobre algo que raramente é discutido: o custo psicológico do dinheiro parado durante períodos inflacionários. Há um estresse enorme em perceber que sua segurança está se deteriorando silenciosamente. Há uma ansiedade constante em ver os preços subindo enquanto seu poder de compra diminui. Há uma frustração crescente em perceber que você está sendo deixado para trás enquanto outros se beneficiam. Esse estresse psicológico leva a decisões ruins. Pessoas que mantiveram dinheiro parado por muito tempo frequentemente fazem movimentos desesperados e mal calculados quando finalmente percebem o que está acontecendo. Entram em investimentos na hora errada, fazem escolhas baseadas em pânico ao invés de estratégia, perdem ainda mais dinheiro tentando recuperar o que já perderam. É muito melhor entender os ciclos com antecedência e fazer transições graduais e bem planejadas. É muito melhor mover-se baseado em princípios sólidos do que reagir baseado em emoções. Vamos examinar os dados mais recentes. Entre 2020 e 2024, período de expansão monetária sem precedentes, vejamos como diferentes ativos performaram comparado ao dinheiro parado. Dinheiro na poupança no Brasil rendeu menos que a inflação na maioria dos anos. Imóveis subiram entre 30% e 60% dependendo da região. Commodities como soja, milho, minério de ferro tiveram valorizações espetaculares. O Ibovespa, mesmo com volatilidade, teve performance superior à poupança. Até mesmo criptomoedas, apesar da volatilidade extrema,
tiveram retornos que fizeram o dinheiro parado parecer uma estratégia absurda. O padrão é claro. Durante períodos de expansão monetária, quase qualquer ativo real performou melhor que dinheiro parado. Não estou dizendo que todos esses ativos são investimentos adequados para todas as pessoas. Estou dizendo que manter 100% do patrimônio parado foi objetivamente a pior estratégia possível. Mas deixe-me abordar uma objeção comum. E se precisar do dinheiro rapidamente? É uma preocupação válida. Liquidez é importante, mas liquidez total não é necessária para 100% do patrimônio. Uma estratégia balanceada mantém algum dinheiro líquido para emergências, talvez 6 a 12 meses de gastos, e investe o resto em ativos que preservam e aumentam valor real. Além disso, muitos ativos reais têm liquidez razoável. Ações podem ser vendidas rapidamente. Fundos imobiliários têm liquidez diária. Alguns metais preciosos podem ser convertidos em dinheiro facilmente. A escolha não é entre liquidez total ou iliquidez total. É entre liquidez inteligente e liquidez excessiva. Outra objeção comum. Mas investir é arriscado. Claro que investir tem riscos, mas não investir também tem riscos. E durante períodos de expansão monetária, o risco de não investir é maior que o risco de investir adequadamente. O risco não é eliminado mantendo dinheiro parado. O risco é apenas transferido e, frequentemente, aumentado. O risco real é perder poder aquisitivo sistematicamente. O risco real é ficar para trás enquanto a economia se reorganiza ao seu redor. O risco real é descobrir tarde demais que sua estratégia segura era, na verdade, a estratégia mais arriscada de todas. Vamos falar sobre educação financeira, porque parte do problema é que a educação financeira tradicional foi desenvolvida para um mundo diferente. Foi desenvolvida para um mundo de moedas estáveis, de inflação baixa e previsível, de sistemas bancários confiáveis. Mas esse mundo não existe mais. As regras mudaram, mas a educação não acompanhou. A educação financeira tradicional ensina a pagar-se primeiro, a guardar dinheiro para emergências, a investir conservadoramente. Esses conselhos fizeram sentido quando a moeda era estável e os bancos ofereciam juros reais positivos. Mas, quando os bancos centrais mantêm juros artificialmente baixos e imprimem dinheiro agressivamente, esses conselhos se tornam contraproducentes. A nova realidade exige nova educação. Exige entender como a máquina monetária funciona. Exige entender ciclos econômicos. Exige entender a diferença entre ativos nominais e ativos reais. Exige entender como se posicionar adequadamente em diferentes fases dos ciclos. Mas a resistência a essa nova educação é enorme. Há interesses que se beneficiam mantendo as pessoas mal informadas sobre como o sistema monetário funciona. Há instituições que lucram com dinheiro parado. Há uma indústria inteira construída em torno da ideia de que dinheiro no banco é seguro. Essa resistência cria uma oportunidade para aqueles dispostos a aprender. Enquanto a maioria continua seguindo conselhos obsoletos, uma minoria que entende como o sistema realmente funciona pode se posicionar adequadamente. É uma transferência de riqueza em câmera lenta, acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Deixe-me contar uma última história histórica. Durante a hiperinflação alemã de 1923, havia um empresário chamado Hugo Stinnes, que entendeu o que estava acontecendo antes da maioria. Enquanto outros tentavam preservar marcos alemães, Stinnes usou empréstimos em marcos para comprar ativos reais, fábricas, navios, minas, terras. Quando a hiperinflação destruiu o valor do marco, suas dívidas foram eliminadas, mas seus ativos reais permaneceram. Ele se tornou um dos homens mais ricos da Europa. Stinnes não era um especulador. Era um empresário que entendia como a máquina funciona.
Ele viu que o governo alemão estava imprimindo dinheiro para pagar reparações de guerra e financiar gastos. Ele calculou que essa impressão levaria à inflação severa. Ele se posicionou adequadamente. Quando suas previsões se confirmaram, ele colheu os benefícios. A lição não é que você deve tomar empréstimos arriscados ou especular com dinheiro que não pode perder. A lição é que entender como a máquina funciona permite fazer escolhas informadas ao invés de escolhas baseadas em ilusões. Estamos vivendo um momento histórico similar. Os governos ao redor do mundo estão enfrentando pressões fiscais enormes. As populações estão envelhecendo, criando pressões sobre sistemas de seguridade social. As infraestruturas precisam de investimentos massivos. As mudanças climáticas exigem gastos enormes. As tensões geopolíticas estão aumentando gastos militares. Todas essas pressões levam à mesma conclusão: mais impressão de dinheiro. Não é uma questão política, é uma questão matemática. Os números não fecham sem expansão monetária significativa. Isso significa que estamos ainda nas fases iniciais de um ciclo de expansão monetária que pode durar anos ou até décadas. As consequências ainda estão se desdobrando. O preço do dinheiro parado ainda está sendo cobrado e vai continuar sendo cobrado até que as pessoas entendam o que está acontecendo e ajustem suas estratégias. A ironia é que as pessoas que mais precisam dessa informação são as que menos provavelmente vão recebê-la. Pessoas com grandes patrimônios têm consultores sofisticados que entendem esses ciclos. Pessoas com patrimônios médios frequentemente ficam sozinhas, dependendo de conselhos genéricos que podem não ser apropriados para o momento atual. Mas a informação está disponível para quem quiser procurar. A história está aí para ser estudada. Os padrões são claros para quem quiser vê-los. As ferramentas existem para quem quiser usá-las. O que falta não é informação. O que falta é vontade de questionar suposições básicas sobre dinheiro, sobre segurança, sobre risco. O que falta é coragem para admitir que talvez as estratégias que funcionaram no passado não sejam adequadas para o presente. O dinheiro parado parece seguro porque é familiar, porque é o que nossos pais fizeram, porque é o que os bancos nos incentivam a fazer, porque é o que parece responsável na superfície. Mas segurança real vem de entender como o mundo funciona, não de seguir cegamente tradições que podem estar obsoletas. A máquina econômica está sempre em movimento. Os ciclos nunca param. As forças que movem mercados e economias são constantes e previsíveis. Aqueles que entendem essas forças podem trabalhar com elas. Aqueles que as ignoram são carregados por elas, geralmente na direção que não querem ir. O preço do dinheiro parado não é cobrado de uma vez. É cobrado gradualmente, silenciosamente, sistematicamente, como juros compostos funcionando ao contrário. Cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, o valor real diminui um pouco. Até que um dia você olha ao redor e percebe que ficou para trás. Mas também não é tarde demais para quem está disposto a aprender e a agir. A máquina continua funcionando. Os ciclos continuam girando. As oportunidades continuam aparecendo para quem sabe reconhecê-las. A questão é se você vai continuar sendo um passageiro passivo ou se vai aprender a pilotar sua própria jornada financeira. A escolha, como sempre, é sua. Mas a máquina não vai parar para esperar sua decisão. Se essa análise fez sentido para você, curta o vídeo. Isso mostra ao YouTube que esse tipo de conteúdo importa. E se inscreva no canal para acompanhar as próximas análises sobre ciclos econômicos e decisões que realmente fazem diferença.